Oi pessoal, voltamos para falar sobre inequação produto e inequação quociente. Quem lembra aí, quem assistiu às aulas de função afim, função quadrática, vai lembrar, né, que na terceira aula de cada assunto, na aula 3 de afim e na aula 3 de quadrática, a gente já cobriu esse assunto, a gente já falou desse assunto como uma aplicação ao conceito de estudo de sinal. Então quando a gente falou de estudo de sinal de função afim, estudo de sinal de função quadrática, a gente resolveu como exemplos inequações que eram, né, inequação produto num caso e inequação quociente no outro, tá bom? A gente vai agora retomar esse assunto, né, vendo com mais detalhes, mas é essencialmente a técnica, é essencialmente aquela que a gente já tinha visto mesmo, tá bom? Mas dá uma olhadinha que vai surgir aí uma novidade ou outra, né, ao longo dos exemplos que a gente vai ver. Então, pessoal, primeiro probleminha aí, a gente tem, né, 3 fatores multiplicando, né, a gente quer que esse resultado seja positivo. Você pode analisar o sinal aqui de cada fator é representado por uma função afim, não é isso? A primeira função afim é crescente, e aqui a raiz é 1, né? A segunda é decrescente com raiz 2 e a terceira é crescente com raiz menos 3, tá certo? Aí a gente analisa aqui os sinais, né? A função crescente vai do negativo ao positivo e a função decrescente vai do positivo ao negativo. Vamos lá, pessoal, a gente vai pegar aqui esses três valores, né? 1, 2 e menos 3, vai usar eles como referência ao longo aqui da reta, né? Ao longo aqui da reta. Então, vou pegar aqui, ó, os valores menos 3, colocar aqui em cima, menos 3, 1 e 2, tá? Peguei os 3 valores na sequência. O que acontece, pessoal, quando a gente substitui, né, valores para x nesses intervalos, né, a esquerda do menos 3, entre o menos 3 e 1, entre 1 e o 2, a direita do 2, o que acontece quando a gente pega valores nesse intervalo e substitui no lugar do x, né, para resolver a nossa inequação, né, pelo menos para testar aí a nossa inequação. O que acontece? Né? Bom, quando a gente substitui quando a gente substitui o valor de x aqui no primeiro fator, o que vai acontecer? Eu vou ter valores, à esquerda do 1 vou ter valores negativos e à direita do 1 vou ter valores positivos. Tá? Quando a gente olha aqui para o segundo desenho, né, vai ficar valores positivos à direita do 2 e negativo à esquerda do 2. E na terceira figura, valores negativos à esquerda do menos 3 e positivos à direita. Certinho? Então, o que aconteceu aí, né? Se você substituir no lugar do x um valor inferior a menos 3, um valor menor do que menos 3, o primeiro fator vai ser negativo, o segundo positivo e o terceiro negativo. Ou seja, né, qual vai ser a resposta aí? Negativo com negativo, a resposta é positiva, tá bom? Então, a gente vai ter um valor positivo. E se eu pegar um número entre menos 3 e 1? Aí eu vou estar multiplicando um número negativo, que é o primeiro fator, por um número positivo, segundo fator, por um número positivo também, que é o terceiro fator. Fazendo essas contas, né, menos com mais, na multiplicação deu positivo. E assim você vai vendo, né, vai vendo aí os próximos. Deu positivo nada, deu negativo, né? Negativo. Bom, e aí a gente vai vendo, né, o que acontece aí nos próximos. Vamos lá. No próximo aí eu tenho mais, positivo, e no último eu tenho mais, deu negativo, tá bom? Então o que aconteceu aí, né? A nossa resposta, como a gente quer que a expressão seja positiva, a nossa resposta vai ser à esquerda do menos 3 e limitado aqui entre 1 e o 2, né? Então o x precisa ser menor do que menos 3, ou então o x tem que estar ali localizado, né, nesse intervalo que vai do 1 ao 2, essa é a nossa resposta, tá bom? Então, pessoal, isso é o que a gente fez, né, também nas aulas anteriores. Agora, eu não sei se você já reparou, ou já viu em algum lugar, ou já teve essa ideia na cabeça, né, já teve essa ideia alguma vez, né, já surgiu essa ideia na sua cabeça, de que você pode adiantar as contas, ao invés de fazer essa tabelinha completa, esse monte de sinal de mais ou menos, mais e menos, vê se você já teve essa ideia, né? De, a partir do momento que você localiza o primeiro sinal, você descobre quem é o primeiro sinal, a partir daí, você ir sempre alternando, né? Mais, menos, tá bom? Já teve essa ideia, né? Já tentou fazer isso, já
pensou nisso, né? Será que isso funciona, né? Será que dá certo? Será que eu não preciso pensar na tabela toda? Será que eu só preciso olhar para o primeiro e a partir dali, né, ir fazendo ali a alternância de sinais? Bom, vamos ver, né? Vamos ver se isso dá certo, né? De repente dá, né? Vamos lá, vamos pensar aqui. Foi uma ideia assim que surgiu, né? Será que funciona? Bom, sei lá. Vamos ver aqui o segundo problema? Vamos lá. Se você quiser dar uma olhadinha aí também, né? Quiser pausar o vídeo, né? Pode fazer, né? Sempre legal aí a gente ir praticando, né? Bom, vamos lá. Quando você está pensando aí, eu estou pensando aqui também. E não esqueça dessa ideia não, né? Será que a alternância de sinais é uma boa, né? Vamos ver. Pessoal, olhando aqui para o primeiro, você tem que pensar em dois números, né? Cujo o produto seja 1 e cuja soma seja 2, né? E aí, quem são esses dois números? Não são dois números coisa nenhuma, né? É um número só. Então é aquela situação, quer dizer, são dois números iguais, né? Dois números idênticos, né? É aquela situação em que o delta é igual a zero e a raiz é dupla, tá bom? Essa primeira expressão, ela se anula somente para x igual a 1. Já a segunda expressão vai se anular aqui, ó, para x igual a 5, né? E vai ser uma função decrescente. Pessoal, vamos dar uma olhadinha, né? Aqui mais, aqui menos. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela. Bom, os valores de referência, que são as raízes, né? São os valores 1, o 1 aqui, e o 5, né? 1 e o 5 aqui. Vou colocar aqui fechadinho. Vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Se a gente pega aí e substitui um valor... Se a gente substitui valores de x nesses três intervalos, né? Se a gente substitui na primeira expressão, você repara que não tem muita graça, né? Vai ser sempre positivo, né? Porque na primeira expressão, os valores ali são sempre positivos, exceto quando x é igual a 1, né? Que aí zero. Mas negativo nunca vai ser. Quando a gente substituir na segunda expressão, se a gente substituir valores à esquerda do 5, a gente tem resultado positivo. E se a gente substituir valores à direita do 5, a gente tem valores negativos, né? Então, o que aconteceu aí? Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. E mais com menos, menos. E aquela ideia lá de ficar alternando o sinal, né? Repara que não deu muito certo, né? Olha o que aconteceu aqui, né? Eu tenho mais e não era para ter um menos aqui, não era para ser mais, menos, mais, não era para alternar, né? Pessoal, toma cuidado, tá? Na verdade, ninguém garante, né, que os sinais vão sempre se alternar, eles podem se repetir, pode acontecer, tá bom? Então, nesse caso aqui, como a gente quer que a resposta seja menor ou igual a zero, a gente precisa que o x seja menor ou igual a, maior ou igual a 5. Mas aí você deve estar pensando o seguinte, né? Poxa, mas será, né? Será que existe aí uma regrinha, né, que permita que eu saiba quando que os sinais eles vão se repetir, né, e quando que os sinais vão se alternar? Será que existe uma regrinha para isso? Pessoal, existe sim, existe uma regra sim. E tudo vai depender da multiplicidade da raiz, tá bom? Então vou colocar aqui a regra aqui para quem quiser, para quem gostar. A regra é a seguinte, e realmente, né, quando eu pego aqui os valores, né, e ultrapasso uma raiz, eu vou em geral, né, a gente alterna o sinal, mas de vez em quando acontece da gente repetir o sinal, né? Quando que a gente vai repetir ou alterar, né? Bom, você vai olhar o seguinte, né? Você vai dizer, se alfa é uma raiz de índice, de multiplicidade, né? Melhor dizendo, de multiplicidade ímpar, o que você vai fazer? Se for raiz de multiplicidade ímpar, você vai alternar o sinal. Tá? Então, se o sinal antes de chegar na raiz era positivo, quando você ultrapassar a raiz vai ser negativo, vai alternar sinal. E se a multiplicidade for par, aí você vai repetir o sinal. Tá certo, pessoal? Essa é a regrinha aí, se você gostar, né? Para poder fazer mais rápido, né? Resolver essas questões mais rápidas. Você simplesmente vai olhar para o primeiro sinal, né? E vai ver, né? Poxa, o 1 é uma raiz de que multiplicidade, né?
O 1 é uma raiz de multiplicidade 2, tá bom? Por que eu sei que é uma raiz de multiplicidade 2? Porque eu posso escrever essa expressão como x menos 1 ao quadrado, tá bom? Esse expoente 2 aqui é que vai dizer para mim a multiplicidade. Multiplicidade é 2, 2 é par, quer dizer que o sinal ele vai se repetir, tá certo? Se eu tivesse aqui o expoente 3, seria grau ímpar, então ia mudar o sinal. Se fosse expoente 4 e grau par, mantém o sinal, tá certo? Então essa é a ideia. Então se você quiser fazer um pouquinho mais rápido, né, eu deixo para você aqui ó, o terceiro problema, dá uma olhadinha, né, vê se você consegue, né, fazer esse problema, resolver esse problema mais rápido, usando essa ideia que a gente viu, tá bom? Então, se você quiser aí dar uma pausa no vídeo, né, ver se você consegue fazer rapidinho, sem precisar fazer o estudo aí do sinal em cada caso, né, em cada expressão, tá certo? Vamos lá. Fazer aqui com vocês. Eu vou fazer, né, pelo menos aqui todas as figuras, só para ficar claro, né, o que a gente está fazendo, mas se você conseguir fazer aí sem desenhar, né, é bom também. Pessoal, a gente viu, né, então que cada um desses fatores é associado a um desenho, né? Primeiro aí é uma função decrescente, depois a gente tem uma parábola tangenciando o eixo x e por último a gente tem uma função aí crescente, né? Vamos ver o que vai acontecer? Bom, as raízes são 2 e menos 1, né? Então, ó, vou marcar aqui, a primeira raiz que importa é menos 1 e a segunda raiz é 2, né? E aqui esse é o eixo x. Bom, o que acontece se a gente pega um valor à esquerda do menos 1? Né? Bom, a esquerda do menos 1 aqui vai ser positivo, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Então, positivo com negativo vai dar quanto? Né? Vai dar o quê? Né? Vai dar negativo, certinho? Então, eu sei que para um valor à esquerda do menos 1, o resultado aqui dessa expressão certamente é um resultado negativo. E aí, né, eu vou ver, poxa, menos 1 é uma raiz com qual multiplicidade? Né? Menos 1 é uma raiz com multiplicidade 1, não é isso? Ele só apareceu aqui uma vez. Então, quando eu ultrapasso essa raiz, né, eu alterno o sinal vai ser mais, tá bom? E o 2, pessoal? O 2 é uma raiz de que multiplicidade? Né? E aí? O 2 é uma raiz de multiplicidade 3, né? Cuidado, é uma raiz de multiplicidade 3. Por quê, né? O 2 ele é raiz uma vez dessa expressão e é raiz duas vezes dessa segunda expressão, tá bom? Então, o 2 ele aparece 3 vezes como raiz. Aparece uma vez aqui nesse polinômio do primeiro grau e aparece 2 vezes nesse polinômio do segundo grau. A gente podia, né, fazer o seguinte, né, escrever essa expressão assim, ó, ver se não ia dar certo, né? Depois você confere aí. Aqui é 2, né? Vê se não ia dar certinho, né? Faz assim, ó, x menos 2 elevado ao cubo, tá bom? Só que essa expressão aqui não é x menos 2, né? Essa expressão é menos x menos 2, tá? Por isso que vai ficar um menos aqui fora. Depois você confere, vê se esse produto, ó, desses dois primeiros fatores não dá exatamente essa expressão aqui, com o expoente 3, né? Por isso, a multiplicidade é 3, né? A multiplicidade é ímpar e a gente vai trocar aqui o sinal, certinho? Se você não confiou muito, né, a gente pode fazer como a gente já fazia antes, só para confirmar. Vamos lá, vamos ver como é que ficaria, né? Aqui ficou, para a primeira expressão, mais e menos, né? O menos só à esquerda do 2. Para a segunda expressão, estou copiando aqui, né? Mais e mais. E para a terceira expressão, menos, mais e menos. Menos, mais e mais, perdão. Vamos ver se deu certinho? Mais com menos deu menos, mais com mais deu mais, menos com mais deu menos, tá bom? Então viu que deu certinho. Pessoal, então, você gostou aí dessa ideia, né? Você pode usar aí para poupar tempo, tá? Só toma cuidado, né? Para ver direitinho qual é a multiplicidade da raiz, tá? Às vezes você vai ter que colocar em evidência um menos 1, né? Para poder juntar aqui os fatores. Tem que tomar cuidado com isso. Tá certo? Pessoal, a gente viu então, né, só exemplos de inequação produto, a gente vê a inequação quociente aí na próxima aula, tá certo? Valeu, pessoal!